Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Lac e com muito prazer, muita satisfação, vamos continuar esse nosso mini curso de licitações, artigo por artigo, capítulo por capítulo, título por título. E agora a gente vai trabalhar o capítulo 3º do título 1º, que fala das definições. Cara, isso aqui foi muito importante, isso aqui. Achei muito legal na nova lei, um capítulo exclusivo das definições, né? Antes era um artigo isolado, lá na parte inicial da lei, agora não, né? E além disso, o que acontece? O rol de definições aqui foi muito grande. Eu vejo, eu que sou professor de legislações aqui da Lá Concursos, né? Quando a gente pega um texto como esse, a gente observa o seguinte, cara, o legislador, o legislador aqui, o que ele teve? Ele teve a preocupação, tá? O legislador aqui teve a preocupação de quê? De detalhar o máximo possível das definições. Isso ajuda muito, né? Com certeza, esse capítulo aqui, 3º, a gente vai ter uma boa visão, né? Vamos lá, continuando, né? Então vamos lá direto, primeiramente, né? Vamos lá, artigo 6º, né? Para fins desta lei, consideram-se, primeira definição, órgão. Claro, né? Órgão é unidade de atuação integrante da estrutura da administração pública. Então, órgão é uma unidade de atuação, tá? Todo mundo trabalha em um órgão. O que é uma entidade? Entidade é unidade de atuação dotada de personalidade jurídica. Ou seja, aqui é uma diferença, né? Ou seja, então o órgão é um ente despersonalizado. E a entidade, para a lei, é um ente com personalidade jurídica, né? E aqui você pode ser um órgão da administração pública direta, tá? Aí você pega as secretarias, os ministérios são entes despersonalizados, porque faz parte da administração pública direta, né? Ou da administração pública indireta. Aí vem a administração pública, né? A administração pública, administração direta e indireta da União, dos estados, DF, dos municípios. Inclusive, as entidades com personalidade jurídica de direito privado, sob controle do poder público e as fundações por ele instituídas ou mantidas, né? Então, isso é a administração pública, ou seja, todo o aparelho do Estado é a administração pública. E claro que a administração pública é o quê? É um somatório dos seus órgãos e as entidades, né? Então, a administração pública Então, ele pegou do menor. Qual que é o menor? Órgão, né? Ele parte integrante da administração pública, né? Entidade. Aí as entidades, né, de atuação dotada de personalidade jurídica, de uma organização, né? Por exemplo, direta, ela não é dotada, né? Somente o poder de Estado. Indireta, dotada de personalidade jurídica, né? Ok, né? A administração aqui, o que é isso? Aqui é a gestão, né? Órgão, entidade por meio da qual a administração pública atua. Atua, né? Órgão ou entidade por meio da administração pública atua. Então, a administração pública é formada por diversos órgãos, ela é formada por diversas entidades e cada uma delas tem um produto que ela vai atuar, ela vai realizar a gestão desse produto. Essa é a administração, né? Vamos lá, agente público, né? Trouxe uma conceituação de agente público. Inclusive, a nossa próxima aula, a gente vai falar bastante, somente de agente público, né? Olha a preocupação que teve o legislador de criar um capítulo sobre os agentes públicos, né? Qual que é a ideia aqui? A ideia aqui é uma só, né? É dar mais segurança jurídica, definir melhor os papéis e efetuar o famoso princípio da segregação das funções, né? Então, vamos lá, servidor público. Servidor público aqui, agente público aqui é uma visão ampliada, ou seja, é todo aquele que contribui com a administração de alguma forma ou outra, né? Então, o indivíduo o quê? Em virtude de eleição, aí mandatos, né? Eleição, nomeação para cargos, né? Designação para funções, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, exerce mandato, cargo, emprego ou função em pessoa jurídica, integrante da administração pública, né? Então é qualquer pessoa que venha laborar na administração pública. Observe que ele deu um rol grande, né? Porque o cara pode falar assim, o cara é contratado, mas para o fim da licitação, você é considerado um agente público, né? O cara tem o quê? Ele exerce lá um cargo, né? Um mandato, cara,
para a administração pública, para a lei de licitações, ele é considerado agente público. Professor, qual que é a importância dessa definição? A importância dessa definição, se ocorrer algum BO e tiver alguma demanda judicial, o que vai acontecer nessa demanda judicial, né? O que vai acontecer? A administração pública poderá acioná-lo. Tá? Então, isso aí deixou claro a sua questão de responsabilização, né? Autoridade. Agente público dotado de poder de decisão. Então, autoridade, todo aquele que tem o quê? Poder de decisão, né? O que é contratante? Pessoa jurídica integrante da administração pública, aquele guarda-chuva, responsável pela contratação. Ah, professor, eu assinei um contrato com a Secretaria de Cultura. Então, a Secretaria de Cultura vai ser o quê? A contratante. E você? Você vai ser o contratado, né? Ótimo, né? Contratado, aí. Pessoa física ou jurídica ou consórcio de pessoas jurídicas signatárias de contrato com a administração pública, né? O título 3º da lei, que nós iremos estudar na sequência aqui, trata exclusivamente de quê? Trata dos contratos administrativos, né? Dos contratos administrativos, né? Professor, então contratado pode ser 3 hipóteses, tem que saber, ó, pessoa física, pessoa jurídica ou entidade consorciada, tá? O que é o consórcio? Tem uma licitação de grande vulto, por exemplo, né? Gigante, né? Que a gente vai falar sobre isso, inclusive, nessa aula, tá? E aí, uma empresa só não aguenta, não tem condições, né, de participar, não tem cacife para isso. Então, ela faz o quê? Faz um consórcio de empresas amigas e parceiras para participar. É uma das hipóteses, inclusive, nós temos uma lei específica de consórcio, na qual o professor Lac gravou já essa aula, né? Licitante. O que é o licitante? Aquele que participa da licitação. Pessoa física ou jurídica ou consórcio, claro, as 3 pessoas que podem ser contratadas são as 3 pessoas que podem participar, né? Que participa ou manifesta a intenção de participar do processo licitatório, né? Olha que coisa interessante, né? Não somente participa, mas ele considera também licitante aquele que manifesta a intenção de participar do processo licitatório. Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida de concurseiro, a banca vai cobrar isso, né? Por quê? Porque o entendimento normal, licitante, é somente aquele que participa. Opa, parou. Mas para o entendimento da lei é outra coisa. Para o entendimento da lei, para você ser considerado um licitante, basta que você manifeste a intenção de participar do processo licitatório. Sendo-lhe equiparável, então ele vai ser o quê? Equiparável ao licitante, para fins desta lei. O que mais? O fornecedor ou prestador de serviço que, em atendimento à solicitação da administração, oferece proposta, né? Então, ele também é considerado aí licitante, né? Como assim, professor, que oferece, né? Atendendo a solicitação. A administração pública tem um cadastro de fornecedores, né? E aí ele pede uma proposta, por exemplo, para uma empresa de tal. Pronto, então ele vai ser, por equiparação, considerado também licitante, né? Conceito 10. Cara, importante demais esse conceito, cara. Muito importante esse conceito. Olha só. Compra. O que é a compra para a lei de licitações? Aquisição remunerada de bens, tá, para o fornecimento de uma só vez ou parceladamente, considerada imediata com o prazo de entrega de até 30 dias da ordem de fornecimento, né? Então, olha só, gente, essa parte final está em amarelo porque é muito importante, eu vejo probabilidades de elaborar questões de concurso aí, ó. Com prazo de entrega de até 30 dias da ordem de fornecimento. Então vamos lá, compra, aquisição remunerada, ou seja, nada de graça, né? Aqui um comércio, de bens para fornecimento de uma só vez ou parceladamente. Professor, uma só vez eu entendo, tá? O cara foi lá, fez uma licitação, entendeu? E aí ele fez o seguinte, tá? Comprou um carro, beleza, entregou um carro, morreu, tá? Resolveu o problema, né? Agora, vamos supor que que a administração pública cobrou 1000 caixas, 1000 resmas de papel. Tá? E aí ela faz o seguinte, ela emite uma ordem de fornecimento, tá, para 300 resmas naquele pedido. Depois, ó, tem do prazo de entrega de até 30 dias da ordem de fornecimento. Então tem um contrato com 1000 resmas, tá certo?
solta uma ordem, pode ser de 1.000? Sim, se for de 1.000, ela entregou de uma só vez. Agora ela pode ser de forma parceladamente, no caso que eu disse, não, eu vou precisar de 300 resmas para os próximos 40 dias. O cara vai lá e entrega as 300 resmas, aí está acabando as resmas, aí o que acontece? Vai lá e faz mais um pedido de 200, 300, de acordo com a necessidade do órgão ou entidade da administração pública, né? Mas esses 30 dias é importante, né? Se tem definição de obra, tem definição de serviço, tá? Então ele vai definindo todo mundo. O que é o serviço? Atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter determinada utilidade intelectual ou material de interesse da administração. Então esse é o serviço, atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter determinada utilidade. Olha aí. Determinada utilidade. Por exemplo, lá, um reparo na energia elétrica, é um serviço. Beleza? Ó, intelectual, consultoria, né? Ou material, né? Que é uma coisa bem específica. Então, isso aqui é o serviço. Se você tem compra, você tem serviço, você vai ter outra classificação importante. O que é isso? Obra. Então, o que é obra? É toda atividade estabelecida por força de lei como privativa das profissões de arquiteto ou engenheiro. Que implica, ó, ou engenheiro, né? Todas as engenharias, não limitou em apenas engenharia civil, né? Que implica intervenção no meio ambiente por meio de um conjunto harmônico de ações que, agregadas, formam um todo que inova o espaço físico, que inova. Então, ó, conjunto harmônico de ações agregadas que formam um todo que inova o espaço físico da natureza ou acarreta alteração substancial das características originais de um bem imóvel. Então, obra só tem em bens imóveis, né? Reforma de uma escola, reforma de uma creche, reforma de um hospital, de um posto de saúde, isso é o quê? Uma obra. Então, esse aqui é o conceito de obra, cara, tem que saber, né? Olha só, e agora, professor? Agora a gente vai entrar num rol, tá? De 6 classificações. Tá? A gente vai ler uma a uma, né? Então, olha como é importante, como é que o examinador pode cobrar? Então é o seguinte, você tem aqui, por exemplo, aqui, ó, o item 13, bens e serviços comuns. Professor, o que é o bens e serviços comuns? Vou fazer a leitura para você. Aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos por edital por meio de especificações usuais no mercado. Está aí. Tá? Então são o quê? São todos os bens e serviços usuais do mercado. São as aquisições usuais. Isso aqui é um bens e serviços comuns, né? Aí você tem especial. O que acontece, né? Você tem que saber cada um desses, ó, contíguos, contínuos, né? Serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra. O que é esse item 6 aqui, 16 aqui? Faz uma administração pública, né? Faz um contrato com uma empresa, onde a empresa fornece, por exemplo, digitação, por exemplo, né? Estou chutando aqui ó, os objetos, né? Onde ele tá? Onde o contratado fornece 10 digitadores, por exemplo, incluindo um cara de rede, tudo lá. E esses caras, eles trabalham exclusivamente para a administração pública nesse contrato. Por isso que falo de dedicação exclusiva. Tá? Aí você tem contínuos, serviços não contínuos, né? Ou contratação por escopo, né? Que por escopo? Por demanda, por período certo. Tá? Você vai dar 15 dias, 10 dias, né? Esse tem outro tipo de serviço, serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual. Esse 18 aqui, ó, ele vai subsidiar a inexigibilidade de contratação de serviços especializados, consultorias, cobrança, de escritório de advocacia e assim por diante. Então, como é que você pode cair na prova? Cara, você tem que saber o conceito, porque ele pode pegar o conceito de serviços e fornecimentos contínuos e falar que são bens e serviços especiais. Se você não tiver nenhuma noção, você pode cair rapidamente na pegadinha do examinador. Então, tem que ler com atenção. Vamos lá, um a um. Tá? Bens e serviços comuns. Né? Aqueles cujos padrões, que o nome já diz, né? Ó, já vou pôr os 3 aqui, né? Aqui faltou, o especial faltou dar um print aqui, ó. Vamos lá, ó. Bens e serviços comuns. Aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, ou seja, a maioria.
coisa que é comum, né? Especiais, deve ter algo especial. Aqueles que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade, não podem ser descritos conforme o inciso 13, o de cima, ou seja, usuais, né? Deste artigo, exigida justificativa prévia do contratante, né? Então, a administração pública, quando ele classificar como uma licitação de bens e serviços especiais, que a autoridade competente deverá justificar esse tipo de licitação. Próximo, né? Serviços e fornecimento de contínuos, né? Contínuos, né? Então não vai parar, né? Sempre vai ter esse tipo de contrato, uma empresa ou outra, segurança, vigilância, limpeza, atendimento, digitação, né? São serviços contratados e compras realizadas pela administração pública para a manutenção de atividade administrativa decorrentes de necessidades permanentes ou prolongadas, né? Então, tudo aquilo que é necessidade permanente e prolongada, ele é chamado de serviços contínuos, né? O outro é bens e serviços, né, comuns, né? E agora? Agora é uma outra classificação, tá? O que acontece aqui? Ele é um serviço contínuo, tá? Só que agora, com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, tá? Aí aqui já é um setor um pouco mais específico, né? Por exemplo, assim, você pega um setor de TI, onde está fornecendo lá programadores, né? Programadores, analistas de sistema. O contrato da empresa diz que eu tenho que fornecer 10 programadores. Eu mando os 10 para lá. 10. Só que essa dedicação exclusiva significa dizer que esses digitadores, esses caras da TI, só podem trabalhar nesse contrato. A empresa que forneceu não pode deslocar esse cara, porque é dedicação exclusiva. Qual que é a intenção do legislador aqui? Cara, é uma garantia, uma segurança. Por quê? Porque se vai entrar outro cara lá, outro programador, cara, tudo complica. Tudo complica, né? Vamos lá, quem são? Os empregados do contrato fiquem à disposição nas dependências do contratante para a prestação do serviço. Tá? Então ele fica lá, os empregados do contratado que ficam à disposição nas dependências do contratante e para a prestação do serviço, né? Vamos lá. B. O contratado não compartilhe os recursos humanos materiais disponíveis de uma contratação para execução simultânea de outros contratos, né? Ou seja, o cara vai trabalhar só no órgão contratado. Ele não pode ser deslocado para um outro contrato que a empresa tenha. Por isso que chama-se dedicação exclusiva, né? O contratado possibilite a fiscalização pelo contratante quanto à distribuição, controle e a supervisão dos recursos, né, humanos alocados nos seus contratos, né, setor de fiscalização, né? E agora é outro, olha aí. Agora são serviços contínuos ou contratos serviços não contínuos. O que é contínuo? É permanente, né, ou de longa duração. E agora o não contínuo é curto, prazo curto, né? E por escopo, o que é isso? Por tarefa, por demanda? Não. Eu vou precisar de uma empresa de limpeza aqui, tá? Somente por 30 dias. Pronto, né? Por quê? Por isso e aquilo, acabou. Então vai ser uma licitação de serviços não contínuos ou contratado por escopo. Aqueles que impõem ao contratado o dever de realizar a prestação de um serviço específico em um período pré-determinado, podendo ser prorrogado, desde que justificadamente pelo prazo necessário à conclusão do objeto. Tá? Então isso aqui é uma demanda, né? Então ele fala contratados por escopo, né? Um pedaço, né? E agora? Agora a gente vai aqui no 18, né? Que é o último tipo de serviço, tá? Esse outro tipo de serviço aqui. E aí, professor, esse cara aqui, serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, tá? Isso aqui é muito importante porque ele ajuda a definir uma das hipóteses de inexigibilidade. Por exemplo, a Secretaria de Fazenda necessita de contratar uma consultoria especial para dar um upgrade em gestão de fiscalização de ICMS, por exemplo. O que acontece? É um trabalho intelectual específico, né? Não tem como fazer uma licitação porque só tem uma pessoa que faz isso.
Então ele é o quê? Um serviço técnico. Então, como é que ele vai ter que se enquadrar aqui? Então vamos lá. Aqueles realizados em um trabalho relativos a, estudos técnicos, planejamentos, projetos básicos e projetos executivos, pareceres, perícias, avaliações em geral, assessorias e consultorias técnicas e auditorias financeiras e tributárias, fiscalização, supervisão e gerenciamento de obras e serviços. Aí está construindo uma usina, né? O que acontece? Cara, isso aí tem um escritório que é especializadíssimo. O quê? Somente em fiscalização de usinas, aí contrata o cara, né? Patrocínio ou defesa de causas judiciais e administrativas, né? Então o que acontece? O município está sofrendo uma ação aí monstruosa, né? O município pisou na bola. E aí, dentro do quadro lá da Procuradoria do município, não tem ninguém aí com esse know-how. Então acha melhor contratar um escritório especializado, né? Treinamento e aperfeiçoamento de pessoal. Treinamento, um curso, né? Restauração de obras de arte e de bens de valor histórico, né? Controles de qualidade e tecnológico, né? Na análise, testes e ensaios de campo e laboratoriais, instrumentação e monitoramento de parâmetros específicos de suas obras e no meio ambiente e demais serviços de engenharia que se enquadre na definição deste inciso, né? Então esse cara aqui, serviço. Cara, tem que saber assim, como é que vai cair na prova? O cara vai falar o seguinte, ele vai querer saber quais as hipóteses de exigibilidade por contratação de serviços de natureza intelectual. É uma dessas hipóteses, né? É uma dessas hipóteses, então, que é inexigibilidade, não dispensa, né? Vamos lá, notória especialização, né? Aí eu digo para vocês o seguinte, notória especialização, né? Tem eu vou passar aqui rápido aqui, tá? Era para estar um slide aqui, depois eu volto aqui, para aí, tá? O que eu quero falar para vocês? Eu quero falar de inexigibilidade aqui para vocês. Só um minutinho, vem cá, vem comigo aqui. Não precisa cortar o vídeo não, tá, Vitor? Para aí, pá. Opa. Oh, não tá aqui, cara. Aqui, tá aqui, tá? Então é o seguinte, olha só, tá aqui. Depois eu volto lá, tá? Isso aqui é o slide, Ave Maria, slide 38, final da aula. Então, inexigibilidade, quando é impossível a realização, tá? da licitação. É diferente de dispensa, né? Então, quando que pode ocorrer? Antes, na Lei 866, fornecedor exclusivo era vedada preferência e marca, a mesma coisa. Aí vem aqui, o 2, serviços técnicos profissionais especializados de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a exigibilidade para serviços de publicidade e divulgação. E agora, o item B, vem cá, serviços técnicos especializados de natureza predominante intelectual. Aí eu pergunto para você, o que é a natureza intelectual? Nós acabamos de ler. São aqueles 6 itens, tá? São aqueles 6 itens que trata que é natureza intelectual. É treinamento, é patrocinar defesa jurídica, tá certo? Consultorias, é aquele rol taxativo, tá? É aquele rol que é natureza intelectual. E vem mais, com prestador de notória especialização. O que é notória especialização? A gente vai fazer a leitura desse item agora. Vedada a inexigibilidade para o serviço de publicidade e divulgação, né? Então, essa parte final, agora eu vou voltar lá. Né? Aí, quando chegar, vou voltar lá para vocês aí, contratações por tarefa, matriz de risco, projeto básico, é coisa, hein, gente? Anteprojeto, né? Vamos lá. Termo de referência, obra, serviço de engenharia, aqui, aí, ó. O que acontece aqui? Voltando aqui, tá vendo aqui, Aqui entrou serviço de propaganda e publicidade, então não pode, aí, não cabe de exigibilidade. Então, naquele item B, somente essas naturezas que são permitidas. Importante, cara. Então, anota aí, importante esse cara. Esse cara, em algum momento da sua vida de concurseiro, vai cair na prova. Então, cara, encara ele, né? O professor lá fala de notória especialização. O que é notória especialização? Está aqui,
Tá? Opa, Olha só. meus amigos, minhas amigas, inicialmente eu quero pedir licença para vocês, pois interrompi seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do nosso site LAC Concursos. Eu sou o professor LAC, coordenador e proprietário da LAC Concursos. Eu quero fazer um convite muito especial para que você conclua essa aula, assista no nosso site e, claro, você consiga o seguinte, fazer um curso completaço, um dos nossos cursos aqui da LAC Concurso. Nós temos diversos cargos, entre eles, eu chamo a atenção para vocês, é o cargo de assistente em administração, onde nós aqui da LAC Concurso, nós somos super especializados nesse cargo de assistente em administração. Nosso curso é completaço, são videoaulas com essa qualidade e eu tenho certeza que você vai ficar muito competitivo. Nós aqui da LAC Concurso, nós estamos oferecendo, nesse exato momento, para o cargo de assistente em administração, claro, o FBA, IF, Instituto Federal da Bahia, Instituto Federal do Amazonas e Instituto Federal de Mato Grosso. Né? Temos 4 cursos oferecendo em nível de Brasil. E além disso, eu digo para vocês o seguinte, eu, professor Lac, sou coordenador pedagógico e também sou concurseiro profissional. Somente este ano, isso é sério, papo sério, somente este ano, 2022, eu já fui aprovado em 7 concursos públicos com esse perfil. Pode ir lá no nosso perfil da LAC Concurso, tem todas as aprovações ali marcadas para vocês, para quem quiser conferir. Isso nos habilita a fazer um curso bastante assertivo, um curso aí competitivo. Cara, e o investimento, 10 parcelas de R$ 35, qualquer um tem condição de fazer. Cara, gostou? Quer saber mais? Aqui embaixo tem um link para você fazer sua matrícula, ou tem um link também, um link para você conversar com um dos nossos atendentes. Vem estudar conosco, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Eu, professor Lark, eu vou me dedicar a vocês aí, vou fazer de tudo para que vocês façam uma excelente prova.